Eitz Chaim hi lamachazikim ba v'tomecheha meushar. Então, o que é e o que não é esse curso? Primeiro, não é um curso de liturgia. Sei que muitas pessoas que vieram por causa do termo liturgia. São interessados em liturgia, mas não é um curso propriamente de liturgia, não é? É um curso em que se tenta ver as raízes, o percurso, o processo, não é? Que atuais rituais cristãos, não é? A liturgia cristã, de uma maneira geral, pode se utilizar. Algumas igrejas assumiram alguns elementos, outras assumiram outros elementos. Então, o hoje está aí, mas é só a ponta de um iceberg, que nós temos que conhecer o resto da montanha submersa, não é? Então, a proposta é essa, é ver mais ou menos o processo que levou, não é, para se tornar o que é hoje, ou pelo menos o que a maioria celebra hoje, que é batismo e ceia, não é? Então, é também uma pesquisa histórica, é uma pesquisa que tem a ver desde os mitos, vamos abordar isso, desde mitos, como foram feitas releituras de rituais antigos, os mitos se tornaram ritos, né? Quer dizer, os mitos se expressaram em ritos, e esses ritos foram sendo transformados e tendo dado uma outra conotação. Então, à medida do possível, a gente também vai ver isso, não é? É um curso que não quer parar só na dimensão comunitária do rito, mas também que pense a pessoa. Então, na questão da mística pessoal, também iremos utilizar algumas informações da Cabala, de como foi que também influenciou. Não é? Hoje, às vezes, a gente diz Cabala, as pessoas têm, para não ter nenhuma noção equivocada do conceito, não é a Cabala esotérica atual, é a Cabala enquanto mística judaica. O curso foi sugerido, muitas vezes fui chamado para falar de liturgia, enquanto eu dizia, mas isso aqui é o resultado de um longo processo, que começou no judaísmo, ou que começou na Mesopotâmia, e a pessoa se assustava, não é? Então, eu fui vendo que havia necessidade, e um dia disseram, olha, você tem que falar sobre essas raízes judaicas e até mesmo mesopotâmicas, não é? De tudo isso que se tornou o que é hoje. Então, também o que se faz hoje não é simplesmente aquilo que fazia na Mesopotâmia ou que se fazia no judaísmo, mas é resultado de um processo histórico em que se foi interpretando e reinterpretando essas expressões comunitárias e pessoais de adoração ao Ser Supremo, não é? Seja no ambiente mesopotâmico ou de Canaã ou romano, com a expressão de adoração a vários deuses, no ambiente politeísta. Ou seja, isso foi sendo filtrado pelo monoteísmo judaico e chegou até nós já também filtrado e já também reinterpretado à luz do que aconteceu com Jesus Cristo. Então, não é um curso sobre judaísmo, não é um curso sobre liturgia cristã, não é um curso sobre a mística cristã, nem é um curso sobre a Cabala. É um curso em que tudo isso vai estar junto, não é? Como processo de constituição de uma realidade que é a realidade litúrgica de adoração comunitária e também pessoal. Ok? Estamos nos entendendo, para a gente não ter também expectativas que não sejam aquelas que o curso propõe. São poucos dias, não dá para se ver tanta coisa. Eu vou deixar essa parte da mística, dessa expressão pessoal de adoração para o último sábado. É aí que nós vamos ver essa mística judaica, a Cabala e os elementos dela que entraram em algumas expressões cristãs, não é? de alguns tipos de espiritualidade que estiveram presentes em determinados momentos da história e que às vezes a gente não sabe. Então é só para a gente conhecer
mais ou menos essas raízes, o resto da árvore, o tronco, nós somos como as folhagens, né, os últimos ramos. Então, precisamos saber o que é que nos sustenta, de onde foi que veio tudo isso. Para quem veio do ambiente da Universidade Estadual, da Universidade Federal, é um conhecimento que envolve a antropologia um pouco, e o contexto social e também religioso, cultural da antiguidade, seja do Império Romano, seja das regiões da Mesopotâmia, do judaísmo e inícios do cristianismo, ok? Estamos nos entendendo? Então, de início, eu vou mostrar aqui, as pessoas às vezes perguntam, para quem está iniciando, o que poderia ler? Porque as pessoas perguntam assim, o que você tanto pesquisou? Gente, eu fiz uma pesquisa para a minha tese, que primeiro para a dissertação, depois para a tese, somando tudo, foram 6 anos de pesquisa, não é? Sobre as raízes judaicas no caso da tese, foi sobre as raízes judaicas, então, da fé messiânica, não é? E, enquanto isso, a gente vai estudando 1001 coisas, passam pelo caminho, e a gente diz assim, eu não posso lidar com isso agora, porque eu vou me distrair, eu tenho uma tese para fazer. Mas aquilo fica lá e você diz, depois eu me dedico a isso. Então, eu já disse outra vez, mas aí para quem veio pela primeira vez para os cursos, eu não faço pós-doutorado em nenhuma instituição, faço pós-doutorado com vocês, né? Então, aí ficaram temas que não foram vistos e que eu preciso de uma motivação, que eu não gosto nada de estudar nem de pesquisar, então eu preciso de uma motivação para voltar a esses temas, e a possibilidade de um curso de extensão me ajuda a voltar a certas coisas que ficaram aí que eu não podia me dedicar. Então, continuo me dedicando à pesquisa, mas se vocês quiserem acreditar no movimento inverso, também é assim. Eu tenho muita curiosidade por essas coisas que na época eu não pude me dedicar. Eu passo um semestre me dedicando a isso, e aí quando eu termino aquele semestre de estudo, eu gosto de partilhar, né, e de completar esse estudo junto com as questões que vocês levantam, que são questões muito, muito práticas, que não passam pela minha cabeça quando eu estou estudando. Então, a gente fica naquele ambiente de abstração, de estudo, de coisas, e certas questões práticas, às vezes, não estão presentes. E quando estou aqui com vocês, essas questões elas aparecem e me ajudam a refletir e me ajudam também a pensar. Então, para quem está no início, se quiser, né, porque tem gente que é muito sedento, é preciso que você tenha um pequeno vocabulário sobre o judaísmo, sobre o pensamento judaico, não é? Então, sempre nessas editoras judaicas, como a Sefer, a Imago, vocês podem ver isso pela internet, tem vocabulários, né, pequenos. Eu tenho aqui um que eu tenho só a cópia, já está esgotado, que é o pequeno ABC do pensamento judaico. Então, em poucas páginas, ele traz informações básicas, né? Então, isso aqui para quem está iniciando. Então, vou mostrar só coisas sobre o tema de hoje. Tá? Pelas Paulinas saiu esse livro, Encontros Marcados com Deus, Expressão da Unidade do Povo de Deus, a Festa Judaica e o Cristianismo, da coleção Midrash. Isso aqui também não tem na loja, não é? Então, teria que ver como adquirir para quem gosta. Então, aqui, o Antônio Carlos Coelho, ele faz brevemente, de forma bem rápida, algumas comparações entre as festas judaicas, as grandes festas, e o cristianismo. Tem, pela Paulus, Evangelho e Tradição de Israel, coleção Cadernos Bíblicos. Então, não tem muita coisa sobre a liturgia, ela vem mais no final. Mas se compreende, pelo menos numa leitura rápida, porque isso que eu estou mostrando é coisa para iniciante, para que você faça uma leitura rápida, não é? Então, isso aqui para quem gosta de um alimento mais sólido já não funciona, não é? Então,
Então, Evangelho e Tradição de Israel, Cadernos Bíblicos, pela Paulus. Vou deixar aqui que depois também podem consultar. Sobre essa questão do templo, da sinagoga, o que se envolvia, templo e sinagoga, tem esse aqui das Paulinas, O Eterno Entra na História, da coleção Visão Global, número 12. Né? Também tem rapidamente um pouco do que tem. Então, aqui, tudo isso só para quem tiver a curiosidade, assim, para iniciar ser introduzido nessa temática das raízes judaicas de uma liturgia, né, da liturgia cristã, assim, brevemente, certo? Bom, então hoje nós vamos começar mais o nosso tema, tentando entender essa santificação do tempo e esse espaço reservado ao culto. Não é? Então, temos que começar pelo significado de templo. Eu vou colocar o slide todo, porque isso pode nos ajudar bastante. Então, veja, os textos do Êxodo, quando mencionam que Deus mesmo decidiu a construção de uma tenda, então reservar um espaço para a adoração, para o culto, para Israel, isso é complicado. Então, esse texto do Êxodo vai ser escrito muito depois que o templo de Jerusalém já existia. Então, está contando como era a tenda no deserto. A tenda foi substituída pelo templo em Jerusalém, não é? E agora, tempos depois, é preciso explicar como é que numa expressão de fé israelita pode ter a possibilidade de um templo. Ora, você diz, mas isso, por quê? Toda religião tem templo. A religião de Israel não deveria ter um templo. Vou explicar por quê. Ela tem que justificar que só fizeram porque Deus mandou. Porque é complicado. Porque o Deus de Israel não tem imagens. Certo? Então, ele não admite imagem. A imagem do Deus de Israel é a outra pessoa, é o ser humano. É esse que eu tenho que considerar a imagem. Então, não admitindo a imagem, não tem templo, porque o templo é o lugar onde se coloca a imagem e se cultua aquele Deus cultuando a imagem. Então, é muito complicado para Israel ter um templo, ter um lugar, um espaço reservado para adoração, visto que o Deus de Israel é tão transcendente a esse universo que ele não cabe no universo. Então, como é que pode ter um espaço reservado para o culto? Então, veja, não haveria nenhum problema, não é? Se o Deus de Israel, se a fé de Israel fosse politeísta. Se a fé de Israel fosse politeísta, não teria nenhum problema. Por quê? Porque se eu não posso ter imagem desse, eu posso ter imagem de outro. Ou a fé politeísta confunde a criatura com o Criador. Então, para a fé de Israel, só há um Criador e o demais é criatura. Então, se tudo no universo é criatura, Deus tem que transcender esse universo, tem que ser outro. Porque se Deus não transcender esse universo, se ele estiver dentro desse universo, ele é criatura também. Aí como é que é criatura e criador? Então, Deus tem que transcender o universo. Então, Deus não cabe no universo, ele tem que transcender o universo. Então, como é que pode ter um espaço reservado para ele? É complicado. Então, para Israel, não deveria existir nenhum espaço reservado para dizer, é aqui que se cultua a divindade. Então, tem que se justificar a construção ou a reservação de um espaço para o culto. E aí que ele vai dizer, em primeiro lugar,
uma decisão de Deus. Deus disse, deu uma ordem, faça para mim um santuário. Então, estamos só cumprindo ordem. Faça para mim um santuário. A Mishkan, não é? Que vem desse verbo de Shakan, que é a presença, está morada, né? Faça uma morada para mim. Não é? E aí é dito, logo em seguida, que Deus vai dar um modelo de como deverá ser essa morada. Então, não é um modelo arquitetônico, mas é um modelo teológico. Cada parte dessa morada tem que ter o significado, expressa algo do ser humano em relação com Deus. E aí, o modelo que Deus mostra é o modelo de uma realidade que transcende o universo. Há um santuário celeste. Então, Deus mora, então vamos lá para a metáfora, Deus mora fora desse universo, ele não é uma criatura, né? E aqui dentro desse universo eu vou copiar a morada de Deus, que é externa a esse universo. Até agora está dando para entender? Vocês estão muito calados. Qualquer coisa. Eita, não tô... Bom, então, os artefatos, a forma como é construída a morada, as divisões da morada, têm sua significação. Né? Tudo isso para dizer, não deveríamos construir uma morada, um templo, mas vamos construir um templo. Então, o que ele está fazendo? Ele está justificando teologicamente um templo que já existe e tal. Justificando porque a religião foi se tornando cada vez mais um monoteísmo radical e Deus a transcendência de Deus foi cada vez mais sendo enfatizada, aí fica complicado a questão do templo. E tem mais, o templo foi destruído pelo Império Babilônico, em 587 a.C., foi destruído. Então, como é que um templo ao Deus Criador, ao Deus que transcende o universo, pode ser destruído? Destruir a morada de Deus? Não destruir a morada de Deus. Destruir aquela cópia mal feita que a gente fez. Porque a morada de Deus transcende esse universo. Já justifica uma fé num Deus que não deixou destruir sua morada, porque ele nunca morou lá. Ela é uma cópia do lugar onde ele mora, do lugar, entre aspas, né, da morada celeste. Então, isso aqui é muito importante, porque depois vem um texto cristão, que é o texto da Carta aos Hebreus, e vai dizer assim, aquilo que nunca deveria ter acontecido, que é a fabricação de um templo, que bom que não existe mais. E que o sumo sacerdote do qual eu estou falando não entra em nenhuma cópia. Nunca fez nenhuma liturgia nessas cópias passageiras. Ele entrou, foi no verdadeiro santuário que serviu de modelo para a cópia aqui da terra. Então, é bom porque vocês estão vendo aí a tentativa de justificação teológica pelo judaísmo, e o cristianismo vai pegar isso e já vai dizer assim, por isso que no cristianismo não existe templo, pelo menos não quando o Novo Testamento foi escrito. O cristianismo não tem templo. E é óbvio que não pode ter templo, porque aquela cópia passageira já era, que era o templo de Jerusalém, e então agora se realiza na comunidade cristã a proposta que não há mais necessidade de cópia. Realiza-se aquela proposta de uma religião em que o outro, em que a comunidade que é o encontro, o lugar é o outro, é a comunidade. São todos reunidos, tá? Calma aí, não perca a fé cristã ainda, nem a judaica ou a outra, que a gente segue adiante, depois ajeita as coisas. Então, a forma como a tenda do encontro foi construída é para servir como tenda do encontro, tenda da congregação, tenda do encontro. Então, qual é a proposta dessa tenda? É que o ser humano possa se encontrar com o outro, com o seu próximo, né, com o seu parente, com um membro do povo de Israel, né, ali, e
que cada um possa se encontrar com Deus e se encontrando comunitariamente. Então, tem que ser um ambiente em que demonstre em tudo que esse santuário do deserto é uma tenda do encontro. Então, é uma tenda do encontro conforme se hospedava na antiguidade do Oriente. Então, é uma tenda como outra qualquer, mas a diferença é uma tenda preparada para receber alguém, para receber a visita. Tá? Então, tem que ter pães, não é? Sempre presente, pães expostos para dizer, você chegando, nós vamos aqui realizar a comunhão que se faz através da refeição. A forma como se convida alguém, só se hospeda alguém no Oriente, só está definitivamente hospedado na hora em que partilham da mesma mesa. Então, tem todo um ritual de hospedagem, como lavar os pés do hóspede, que era feito pelo dono da casa ou pelo primogênito, né, casa no sentido de clã. Então, o mais velho do clã lava os pés do hóspede, ou então, se ele, na impossibilidade, por causa da velhice, pode o primogênito fazer essa expressão, e depois vão à mesa, e aí o rito de hospedagem, de acolhida, está terminado, porque eles entram em comunhão, estão partilhando a mesma mesa. Então, se eu quero o encontro com Deus, então eu já tenho que deixar a mesa posta. Então, tem os pães lá sempre expostos. 12, porque quer dizer que cada uma das tribos está pretendendo esse encontro, né? Bom, tem que ter um candelabro, que é chamado de menorá, candelabro de sete velas, não é? Que é para iluminar o espaço da tenda, né? Deixar o ambiente iluminado. E que é de sete velas, porque ele simboliza a sarça que Deus falou. Então, se está no templo, então tem que recordar a presença de Deus que já se manifestou a Israel fora daquela tenda. Então, como é que eu posso recordar essa presença? Eles fazem, através do candelabro, 2 momentos. A árvore da vida, o candelabro, né? Ela tem 7 braços, então parece uma árvore frondosa, né? Então, a árvore da vida, lá quando Deus nos convidou para o seu jardim, não é? E a sarça, na qual Deus esteve presente para se manifestar a Moisés. Então, essas coisas tão importantes, porque uma é a árvore da vida, mostra a grandeza de Deus, não é? Que é Deus, que sendo tão grande, nos convida ao seu jardim. Então, o jardim é o lugar mais íntimo da casa. Então, as casas antigas imitavam, nessas casas orientais, você pode ver também aqui na Faculdade Católica, que foi o antigo seminário, né? Então, o jardim é o lugar central, obviamente, no tempo em que esse seminário foi construído, nenhum de nós teríamos acesso a esse jardim, ele era para os membros dessa casa, os seminaristas, os padres, né? Nós ficaríamos no outro ambiente, que era reservado a quem mora fora, né? Então, chamar alguém para o jardim é chamar para alguém para participar da família, para ter intimidade com os familiares. Então, Deus nos convidou para o jardim. Ele nos criou fora do jardim e nos convidou para o jardim. Então, aí essa forma metafórica, parabólica de falar dessa coisa que Deus quis, o encontro. Antes de tudo, Deus quis encontrar-se conosco. E a sarça no deserto é porque a grandiosidade de Deus se manifestou naquilo que seria para o habitante do deserto a coisa mais insignificante, que é um arbusto seco no deserto. Então, o grandioso Deus se rebaixou a se mostrar sua glória naquilo que é mais insignificante ali. Então, esse candelabro menorá vai representar a árvore da vida.
não só ele representa a árvore da vida, mas também a Torá, né? Está lá no Talmud, tem aí esse Bereshit, que é Berahot, quer dizer que é o tratado do Talmud da Babilônia. E nos Provérbios, né? No livro dos Provérbios, no capítulo 3, versículo 18, diz que a sabedoria é a árvore da vida, não é? Porque ela nos conduz para Deus. Então, tudo é uma tenda do encontro, mas é necessário, nesta tenda do encontro do ser humano com Deus, é necessário também fazer uma distinção. Deus quer se encontrar conosco e nós queremos nos encontrar com Deus. Isso é a adoração, isso é o culto. Agora, eu tenho que mostrar que ele continua sendo Deus e é distinto de mim, que sou uma criatura. Então, eu coloco o véu, ou a cortina, que serve para distinguir o Santo do Santíssimo, ou seja, o mundo criado por Deus, elevado a uma liturgia, porque na liturgia não está só o ser humano leva frutos, leva óleo, leva água, leva fogo, leva animais, etc. Então, ele leva a natureza para a adoração, ele envolve a criação inteira nessa adoração. Então, isso aí é o santo, tudo isso é santo. Tudo que é colocado na liturgia, no culto, na adoração, é santo. Né? Então, às vezes, houve uma conotação negativa do profano, mas o profano, enquanto terminologia litúrgica, terminologia cultica, profano não é o oposto ao sagrado. Profano é o que é reservado para se tornar sagrado, que é o sacrifício. Então, nas missas, né, nas celebrações eucarísticas do catolicismo, seja romano ou não, seja do catolicismo oriental, tem sempre uma credência, uma mesinha em que estão aqueles elementos que se vão usar na liturgia. Água, óleo, não é? Pão, vinho. Aquele ali é profano. O que está na credência é profano. Por quê? Porque está reservado para o altar. Vai se tornar sagrado. Então, não é... Primeira coisa é essa. O profano é para se tornar sagrado. Não está em oposição ao sagrado. Então, é preciso, dentro da tenda, haver uma distinção entre o santo e o santíssimo, que é Deus. Então, o véu marca, ele serve de distinção, a cortina serve de distinção, mostra a separação ou a distinção. Deus se encontra conosco, mas ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo criaturas. Então, nós somos distintos. Se ele desce rasteiramente a nós, é porque ele nos ama e decidiu descer até a nossa realidade, mas ele continua sendo ele, Deus. Então, o que era positivo, depois, num legalismo, numa situação legalista, se tornou prejudicial, digamos assim. Porque a separação foi tão incentivada que ela passou a distanciar as pessoas de Deus. Então, já temos, depois nós vamos entrar na questão do impuro, mas já temos o impuro que não pode se aproximar do que é sagrado. Então, a cortina tinha uma conotação positiva, o véu tinha uma conotação positiva, era combater o politeísmo, Deus é Deus, você é você, o Criador é o Criador, o resto tudo é criatura. Então, a cortina servia para isso. Mas a questão ficou tão forte, essa separação de Deus, que o ser humano já não tinha acesso a Deus. Por isso, os textos do Novo Testamento, quando tratam da morte de Jesus, né, falam que essa cortina se rasgou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, se rasgou totalmente. Então, obviamente, literalmente, no sentido exato, o véu continuou lá até que o Império Romano destruiu o templo. Mas, teologicamente, na morte de Jesus, a separação terminou, certo?
A separação entre Deus e o ser humano. A separação entre Deus e o ser humano não significa dizer que nós estamos em pé de igualdade com o Criador. Significa dizer que nos tornamos filhos, participamos da casa, somos da família, porque a morte de Jesus é aquilo que na Escritura mostra o quanto Jesus é o Goel, o que era o Goel do Antigo Testamento, é o parente mais próximo que tem que livrar a pessoa que estiver num aperto. Então, a morte de Jesus é a maior atividade do parente próximo. Ele é o filho mais velho que tinha a obrigação de livrar o resto da família que estava no aperto. É isso que aconteceu. Então, na morte de Jesus se mostra que nós somos da família de Jesus. E aí, com a ressurreição, morte e ressurreição, somos elevados à categoria de filhos. Aquela distinção não deve ser enfatizada, porque ela foi rompida pelo próprio Filho que nos colocou nessa presença de Deus. E a carta aos Hebreus vai dizer, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, porque essa separação foi abolida. Né? A intenção dela era mostrar a distinção entre Criador e criatura. Pois bem, essa distinção não pode se tornar uma separação. A carta aos Hebreus diz, com confiança, pode se aproximar que o acesso nos foi dado. Nós não tínhamos esse acesso e ele nos foi dado quando o Filho, que é o ser humano Jesus, atravessou a cortina e nos colocou lá dentro. Quer dizer, nós vamos entender isso mais ou menos agora, né? Então, o altar do incenso é só a última coisa da mobília para dizer, no Oriente é necessário ter o perfumezinho, o incenso, se eu estou esperando alguém. Né? Então, se eu estou esperando alguém, queima o incenso para criar o ambiente, não é, apropriado para se esperar uma visita. Então, todos os artefatos litúrgicos, que a mobília da tenda do encontro, ela tem essa conotação teológica de vamos realizar aqui o encontro, uma reunião entre Deus e o ser humano. Nós vamos estar aqui, bater um papinho com Deus. Ele vem aqui e vamos conversar com ele. Não é? Então, havia, nas religiões antigas, havia esse anseio e esse temor de que as divindades visitassem o ser humano, visitassem a casa do ser humano. Não é? Então, havia um desejo de que o devoto de uma divindade queria receber a visita da divindade. Mas, ao mesmo tempo, havia um temor, porque se a divindade vem e não encontra as coisas de acordo com o que lhe agrada, eu posso ter uma surpresa, né? Ela pode ficar chateada comigo, e aí atrapalha tudo. Havia o anseio e havia o temor. No judaísmo se expressa, no pensamento bíblico, no Salmo 15, Senhor, quem morará em vossa casa? Quem é que pode habitar junto contigo? Né? Ele fica pensando qual seria, então, aquilo que poderia impedir essa hospedagem, esse encontro de ambos. E aí ele vai concluir. Quem tem um coração puro, quem não tem as mãos manchadas de sangue, quem não faz mal ao seu vizinho. Tarará, e então ele conclui que a postura ética no judaísmo, o que poderia dar algum problema para esse encontro é se eu não tiver feito o bem ao meu irmão. É isso que vai deixar Deus chateado. Não é quem vai morar na casa com Deus, não é aquele que faz todas as orações, faz o ritual certinho, não tem nenhum problema com o rito, com a oração, com outras coisas, mas não é isso. Biblicamente, judaicamente, quem pode conviver na mesma casa com Deus, nesse sentido teológico, seria aquele que faz o bem para o outro. São posturas éticas, né, em favor da outra pessoa que dá a segurança de que eu posso me encontrar com ele, sim, não vai ter problema, não vai ficar chateado. Né? Então, aqui nós temos uma coisa básica. Tentei para vocês visualizarem o que seria essa tenda. Né? Porque é importante a gente entender isso teologicamente para a gente poder, né, entender, então, como que Jesus vai dizer lá no cristianismo, que, quando começa o cristianismo e Jesus diz assim, pelo menos os cristãos assim o entenderam, que ele disse, quando esse templo é destruído, eu reconstruo